A contratação de empresas de investigação forense sem licitação pela CEMIG, inclusive da Kroll, que devassou computadores e a vida de servidores de carreira da estatal, foi comandada pela diretoria jurídica da companhia. Foi o que admitiu o diretor adjunto de Compras e Logística, Osias Galantini, em depoimento na CPI, que investiga possíveis irregularidades praticadas desde 2019. A lista de Furnas está ou não sendo investigada pela CEMIG e, se sim, qual o motivo? Senhor deputado, eu não sei o que é a lista de Furnas, eu sei que eu assinei essa anigibilidade da Kroll e lá os trabalhos que estão sendo conduzidos é sobre as denúncias de irregularidades em suprimentos e sobre contratos de transformador da Toshiba. São esses dois pontos que eu conheço. Galantini afirmou que recebeu o documento eletrônico que referendava os contratos com as empresas, já assinado pelo diretor jurídico Eduardo Soares, e que apenas deu aval à decisão. Foi do Eduardo Soares que chegou para o senhor para que o senhor assinasse um OPD e o senhor assinou. É isso? Chega da área... Desculpa, é porque isso aí vem no eletrônico, vem no DocSign, né? Não é o Eduardo que manda, ele tem as pessoas lá, mas ele também assinou, eu assinei, assinou outras pessoas, é um documento eletrônico, né? Que vem da área jurídica, ele é o proponente. O diretor adjunto de logística também foi ouvido sobre a compra de equipamentos sem licitação pela CEMIG. Dados encaminhados aos deputados da CPI demonstram que houve alta no valor de vários itens, entre eles transformadores, cujos preços saltaram de 100 milhões para 400 milhões de reais. Ele atribuiu essa alta à variação das commodities no mercado e não a uma política equivocada da companhia de energia. Nós conseguimos regularizar, ainda bem, os grandes materiais, são postes, transformadores, cabos, cruzetas, religadores. E nós já estamos finalizando a regularização dos miscelâneos. São componentes menores, que era um objeto de um contrato de 1.920 desenhos, que variava de fita isolante a parafuso, a abraçadeira. Então, nós tivemos que revisar e relicitar esses produtos. E no momento que a gente estava relicitando, que eu falei que teve a grande variação de preços, teve falhas, alguns fracassos de pregão por preço excessivo, por esses aumentos de preços assim que aconteceram no mercado. O relator da CPI, deputado Sávio Souza Cruz, quis saber se a nova estratégia de aquisições de equipamentos não configuraria cartelização, inclusive com fornecedores da China. Mas Galantini não confirmou a suspeita. Eu não posso afirmar, doutor deputado, mas 2019 para cá está tendo um investimento muito forte em novas subestações, né? Uma subestação compacta integrada, o coração dela são os transformadores, mas além disso tem vários outros componentes. Alguns são importados, que não são produzidos no Brasil, outros são produzidos, então esse valor saltou provavelmente por isso. Um equipamento desse, que é uma subestação compacta, integrada, é 10 milhões, então nós vamos fazer 200, né, no próximo ciclo, então vai aumentar muito essas compras. Osias Galantini foi contratado pela CEMIG em janeiro de 2021, após passar por processo seletivo da consultoria Russell Reynolds Associates. A seleção custou à estatal mineira R$ 294 mil, valor superior ao pago a outra empresa, a ESEC, para a contratação do atual diretor-presidente Reinaldo Pazanese. Nesse caso, o contrato foi de R$ 170 mil. O depoente admitiu que já tinha trabalhado no grupo Fiat com o ex-diretor-presidente da CEMIG, Cledorvino Bellini, mas negou a influência dele no processo de sua admissão. Participei de um processo seletivo pela Russell Reynolds. É outra. Anteriormente, trabalhou em quais empresas e em qual função? Eu comecei minha carreira como funcionário público na extinta Caixa Econômica de Minas Gerais como mensageiro de 85 a 87. Depois ingressei na Fiat Automóveis como operário na linha de produção na área de qualidade. E em 2000
2008, atingi o cargo de diretor de compras para a América Latina. Em 2012, eu fui vice-presidente global de compras da CNH Industrial em Chicago. Depois saí da CNH em 2016 e entrei numa empresa mineira de autopeças, a Etra Sistemas Automotivos, como diretor comercial, onde trabalhei até dia 7 de janeiro de 2021, quando, dia 11, ingressei na CEMIG. Durante o depoimento, os parlamentares também quiseram apurar irregularidades em contratos sem licitação em várias regiões do estado, firmados com empreiteiras. Um dos casos citados foi o de Ipatinga, no Vale do Aço, em que a CEMIG contratou a Celt Engenharia após a desistência da empreiteira Souza Reis Energia, que prestava serviços até o final do ano passado, mas entrou em recuperação judicial. Usando o instrumento conhecido como remanescente de licitação, a CEMIG chamou a segunda colocada no certame, no caso a Celt, mas apenas para o serviço considerado mais leve e mais rentável. Essa empresa foi contratada por remanescente de licitação, né, que é previsto na Lei 3.303. E por que isso aconteceu? Porque nós tínhamos lá uma empreiteira SR, Souza Ramos Energia, que ela aceitou um aditivo por até 12 meses, no início de janeiro, para esse contrato. E chegou no meio de fevereiro, ou no início, na segunda semana de fevereiro, ele declinou. E esse contrato vencia em abril. Ele declinou, alegou lá problemas lá com a recuperação judicial e nós tentamos negociar mais 3, 4 meses para fazer um bid, né, para fazer uma licitação. E ele não aceitou e a gente teve que tomar uma decisão rápida para não descontinuar o serviço e impactar no cliente. Então, a saída, né, a solução foi a contratação de remanescente, que é previsto na Lei 3.303. Você volta naquela licitação original, chama o segundo colocado, chama o terceiro, para aceitar ou não e fechar esse acordo. Mas os deputados identificaram irregularidade grave. Como o contrato com a Souza Reis já tinha expirado, não era possível lançar mão do aditivo para a seleção da Celt Engenharia. O aditivo de prazo, objeto, ele já tinha expirado, gente. Isso é fraude licitatória. Esse caso Ipatinga é um caso, presidente, escabroso, escandaloso, como outros que vão aparecer aqui na oitiva dessa tarde. Também foi ouvido na qualidade de testemunha Moisés Silveira, da empreiteira Ingeumig, que presta serviços à CEMIG. Ele confirmou que os novos contratos elaborados pela estatal dificultam o acesso a pregões e aumentam os preços contratados. Só em 2021, a CEMIG realizou mais de 20 licitações para redes de manutenção e de distribuição, com taxa de fracasso de 40%. O fracasso acontece quando nenhuma empresa consegue cumprir as cláusulas estipuladas no edital. O risco aumentou muito. Tá? O tempo, os itens que quantifica o tempo de execução, as penalidades por qualquer eventualidade, tornou-se uma situação que traz muito risco para a execução das atividades. Então, as empresas que têm participado têm assumido esse risco e é normal e natural, né, da decisão de um empresário. Mas eu vejo que esse fracasso tem sido muito em função dos riscos que a gente tem entendido aí nesse novo processo. Moisés Silveira também confirmou a alta no preço dos materiais e equipamentos. Antes, a CEMIG reajustava os valores de compra com base no INPC e na média de preços do mercado. Os cálculos hoje se baseiam apenas na variação do IPCA. Você tinha um percentual para mão de obra, você tinha um percentual para gasto de combustível e você tinha um percentual para gasto com manutenção de máquinas e equipamentos, que é a realidade do nosso negócio. Então, quando você ia na Fundação Getúlio Vargas e pegava as colunas que determinavam esse reajuste, ela estava muito mais próxima da realidade do nosso negócio. A partir do momento que você passa a trabalhar com o PCA, foge da realidade dos implementos e daquilo que a gente tem para poder gerar o nosso serviço. O representante da Ingeumig confirmou ainda a falta de materiais citada em reuniões anteriores da CPI, com prejuízo para as obras e para as empreiteiras contratadas. Para a execução de uma obra, para complementar a obra, se faltar um parafuso, às vezes você não consegue concluir a obra toda.
Então, qualquer material que faltar, prejudica o seu trabalho e acaba gerando um retrabalho, ter que voltar de novo para concluir uma obra que poderia fazer de uma vez só. Moisés também apontou irregularidades em uma licitação na cidade de Passos, no sul de Minas. 3 empresas paulistas participaram com o mesmo responsável técnico, o que é proibido por lei. Segundo ele, a CEMIG só desclassificou a empresa Litucera Limpeza e Engenharia, vencedora do pregão, depois que a Engelmig denunciou a manobra da concorrente em conluio com as empresas Tonini Construções e Serviços e Provac. A gente conseguiu, através de documento público aberto no CREA São Paulo, identificar que o mesmo... que o responsável técnico da Litucera era de mais 2 empresas. Como nós não sabíamos quem eram as 2 empresas, nós fizemos uma correspondência para saber se essas outras 2 empresas tinham participado do pregão, né? E que se tivesse participado, pela condição do leilão, né, não me lembro o artigo, que ele estaria impedido, haja visto que o mesmo responsável técnico ele não pode participar representando 2 empresas no mesmo pregão. E aí, né, e fizemos outras alegações, mas essa do responsável técnico, a CEMIG acatou na solicitação e desclassificou.